Sejam todos muito bem-vindos. Já estamos agora ao vivo para todo o Brasil e o mundo inteiro nessa penúltima live. Eu falo penúltima porque hoje é a última live do propósito do jejum de 21 dias e de oração, mas amanhã é um dia de festa. Faremos uma live com a ceia, todo mundo participando de sua casa. Pega o seu pão, pega o seu suco de uva e vamos cear como corpo de Cristo, não é? Como corpo de Cristo, iremos cear amanhã, no mesmo horário, das 10 horas da noite. Hoje, a minha convidada nessa última live é a missionária Poliana, lá da Inglaterra, que tem um testemunho extraordinário sobre uma vida de homossexualismo, mas que, através da unção do Espírito Santo, ela hoje entendeu qual é o chamado que Deus tem para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida. Escreveu um livro conhecido em vários lugares sobre Ele me fez mulher, ou Deus me fez mulher. E eu espero que você esteja conosco. Por favor, você precisa compartilhar essa live, você precisa divulgar essa live para que mais pessoas possam participar. E um dos segredos que ela vai falar para você aqui hoje é sobre ter um lugar de oração, um lugar da busca, a tenda do encontro, um lugar secreto que vai alimentando o seu espírito, a sua alma. E ela é uma bênção para a glória de Deus. Eu sei que alguns irmãos aqui devem conhecê-la, porque ela já esteve ministrando aqui em Vitória da Conquista, assim, pessoalmente, fisicamente, mas agora será por essa live que está começando agora. Sejam todos bem-vindos, divulguem. Será um tempo muito precioso na presença de Deus. Então eu já peço a você, por favor, que esteja divulgando, compartilhando, e amanhã às 10 horas da noite será a nossa ceia, tá? Eu já comprei um suco de uva aqui para que a gente pudesse cear. É verdade. E Eliana falou assim: por quê? Porque eu tinha comprado. Confesso para vocês que nem foi nesse propósito, não. Mas como a gente anda no Espírito, até quando é para dar errado, acaba dando certo. E aí nós amanhã estaremos ceando. Você pode pegar aí um suco de uva, pode ser do tangue, viu, gente? Pode ser de refresco. O importante é você participar. Pedaço de pão, vamos apresentar ao Senhor. Estaremos ceando amanhã às 10 horas da noite, você da sua casa, você do seu trabalho, dentro do seu carro, onde quer que você esteja, se você puder tirar esse tempinho. Amanhã não vai ser extenso, porque amanhã vai ser um dia de alegria, de comemoração e de festa. E eu estou esperando já os seus testemunhos. Como essa live, ou melhor, como esse propósito de 21 dias de jejum foi importante para a sua vida. Então eu te aguardo já para você poder testemunhar dos grandes feitos do Senhor através desse propósito de 21 dias de jejum e de oração, tá bom? Gente, muito bom estar com vocês. Eu quero dar um abraço em todos vocês. Gente de longe, que a gente pegou amor, pegou carinho, fez amizade. E o Espírito Santo é quem nos uniu. O Espírito Santo é quem nos colocou um mais próximo do outro. E a minha família fica muito feliz de ter você aqui conosco. Minha esposa está aqui, já tem algumas irmãs que a gente também não conhece. Conhece daqui, não é? Que já está no grupo da oração das 5 horas da manhã. E minha esposa realmente, depois daquela live de Nadege lá atrás, para quem não sabe, a pastora Nadege é discipuladora de Eliana, conselheira, também a pastora Suzinária. Eu quero honrar aqui a vida dessas mulheres, a pastora Suzinária da Getsemane e a pastora Nadege da Igreja Batista Nova Sião, são discipuladoras, conselheiras da minha esposa, e eu sou discipulado pelo pastor Sebastião, e também com a grande cobertura de unção, de paternidade do apóstolo Edilson, pastor Sebastião da Quadrangular, apóstolo Edilson da Igreja Batista Nova Sião. E nós estamos andando com pessoas mais experientes do que a gente, porque o nosso coração precisa ser pastoreado. Pastor precisa ser pastoreado, discipulado e também aconselhado. Então nós temos andado um tempo de muita vitória na presença de Deus. Alguém gritou aqui: Padre Paraíso, isso aí. Irmãos, tem gente do Brasil inteiro. Tem até gente do Rio Grande do Norte que falou esses dias aqui. Se você é alguém que eu ainda não apresentei, é porque eu não sei de qual cidade.
e de qual estado ou de qual país você é. Mas fique à vontade. Hoje é o último dia. Olha, eu sou aqui de São Paulo, cidade tal, eu sou de Minas Gerais, eu sou aqui do Pernambuco, não é? Sou do Rio de Janeiro. Fique à vontade para falar a sua cidade, onde você é. A gente vai ter a satisfação de apresentar você aqui, tá bom? Então vamos lá. Estou esperando só a missionária Poliana entrar aqui para a gente começar. Olha, a irmã Eunice está nesse grupo de 5 horas da manhã. A irmã Virgínia, irmã Eunice é de São Paulo, irmã Virgínia do Pará, está nesse grupo também das 5 horas da manhã. Tem mais alguém? Marineide, de São Paulo. Marineide, também de São Paulo, tia de uma das irmãs que fazem parte, que mora aqui em Conquista, faz parte do grupo, também está aqui nesse grupo de 5 horas da manhã. Pronto, tem gente falando aqui, eu gosto de gente falando. Olga Máximo, de João Pessoa, a irmã Rosilene, de João Pessoa, a Teca, Padre Paraíso, são seus amigos, pessoal de Padre Paraíso. Eu vi uma pessoa aqui também, peraí, Mari Muniz, de São Paulo, muita gente conosco, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Vamos nesse momento orar. Vamos no momento, não chore agora não, já tem gente chorando, calma aí, não chore agora não. Hoje é o penúltimo dia, amanhã vai ter uma ceia, amanhã vai ter louvor aqui, viu? Teremos louvor aqui. Amanhã essa live será poderosa, você não faz ideia. Poderosa. E você não faz ideia. E amanhã, escute bem, eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui não. Mas quem participar da live amanhã, eu vou sortear os 2 livros do apóstolo Edilson. 1000 dias mergulhados na presença e 21 dias de uma experiência mergulhada na presença. Amanhã eu vou sortear aqui. Então quem ficar do início até o final, minha esposa vai anotar o nome. Vamos fazer os papelzinhos aqui, vai ter louvor, vai ter ceia. Vou fazer o sorteio porque eu gosto de abençoar. Eu gosto de honrar o povo de Deus, né? Se você for de outro país, vai chegar aí. Eu não sei como, pelo Sedex, aéreo, vai chegar aí. Se for aqui do Brasil, melhor ainda, ficar mais perto. Então amanhã eu preciso que você esteja aqui. Amanhã iremos fazer uma festa poderosa na presença do nosso Deus. Será lindo o que Deus vai fazer amanhã em o nome do Senhor Jesus. Então amanhã tem louvor, amanhã tem sorteio de 2 livros do apóstolo Adilson, 1000 dias e 21 dias mergulhados na presença. Amanhã tem ceia e amanhã eu vou dar bênção pastoral também. Já pensou? Que coisa maravilhosa. Amanhã vai ser um dia extraordinário da nossa ceia para quem está chegando agora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado por esses irmãos que o Senhor nos conectou. Pessoas que nós aprendemos a amar. Oh Deus, alguns de nós nem nunca nos vimos, Senhor. Mas o Teu Espírito Santo concorda conosco. O Teu Espírito Santo testifica conosco desses homens e mulheres do Teu altar que estão conosco, Deus. Tem gente que está conosco há mais de 2, 3 meses participando desses propósitos. Ó Pai, e eu sei que Você vai preparar alguma coisa, algum momento para que a gente possa nos encontrar. Eu te agradeço por essas amizades, por o Senhor estar fazendo isso na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família, da igreja que eu pastoreio, conhecendo tantos profetas espalhados por essa nação. Oh Deus, eu já sabia disso, mas agora estou tendo mais convicção de que ainda há 7.000 que não se prostraram perante Baal nessa nação. Ainda tem gente fiel do Senhor na nação brasileira. Ainda tem gente que clama ao Senhor de verdade. Tem gente vivendo a vida piedosa. Tem gente que ainda clama, que jejua, que consagra, que geme, que intercede pelas almas que estão perdidas. Ainda tem um povo que se chama pelo seu nome. Ainda um povo inclinado ao Senhor, um povo que adora, um povo, meu Deus, que sacrifica, um povo que busca a tua face. Na nação brasileira há uma igreja que está buscando. Obrigado por Senhor me conectar a tantos estados do Brasil e alguns países do mundo. Obrigado por cada pessoa que desde o primeiro dia, de uma forma incansável, está conosco aqui. Quando não está aqui assistindo pelo YouTube, outros dias como pelo Facebook. Obrigado, Senhor. Amanhã será um dia maravilhoso, Senhor. Amanhã teremos louvor aqui. Amanhã teremos uma ceia. Amanhã teremos sorteio de 2 livros do apóstolo Edilson. Amanhã, Senhor, teremos a bênção pastoral. Amanhã finalizaremos o nosso propósito
com uma festa poderosa na tua presença. Ó Deus, e que essa alegria venha irradiar através desse aparelho celular a vida de todas as pessoas que estiverem conectadas conosco amanhã. Nós pedimos a tua graça, a tua bênção, a tua misericórdia sobre nós, sobre esse tempo. Oh, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém. E graças ao nosso Deus. Pronto, aleluia, que alegria, que alegria. Pronto. A missionária Poliana já entrou em contato conosco? Pronto, a missionária Poliana já está entrando aqui agora. Vamos aproveitar cada minuto para poder conversar com ela. Ela vai falar um pouco da sua experiência, do seu testemunho. E eu já quero que vocês estejam em intercessão, estejam ligados aí, mas assim, ó, ligado aqui nos céus. Já esteja em intercessão aí. Tá bom? E como eu disse, você que é de outro estado, não apresentei você, fala o seu nome, qual estado você é, para que a gente possa estar aí falando com vocês. Eu e o irmão Claudinho estamos ligados na live. Valeu, João Paulo, aqui da CEMAP, mas veio lá de Alagoas, Maceió. Se tem mais alguém de outro estado aí conosco, fique à vontade, se apresente. Hoje é o dia que nós queremos te conhecer muito melhor e amanhã tem festa, tem alegria. Gente, já estamos com a missionária Poliana. Nessa live poderosa, o Josa Santos aí de Salvador, Deus abençoe, e a missionária Poliana estará aqui, já está conosco. Eu quero que você dê as boas-vindas à missionária Poliana lá direto da Inglaterra, nos honrando nesse momento tão abençoado. Um abraço para o pessoal aí de Minas Gerais, Gilce e Jussara. Oh meu Deus, muita gente conosco. Deus abençoe Marília de Salvador. Olha que tanta gente abençoada. Sejam todos muito bem-vindos. Sônia de Mutuípe, juntamente Sona e de Andrade, e também a irmã Amparo lá de Mutuípe. Muita gente participando conosco. Vamos receber das boas-vindas a missionária Poliana nesse momento. Missionária, alegria imensa lhe receber aqui. Que alegria. A paz do Senhor Jesus, pastor. A paz, já estamos ao vivo. Tudo bem com vocês? O Brasil para o mundo, estamos ao vivo em São Poliana. Glória a Deus. Que alegria. O pessoal está lhe dando as boas-vindas aqui. Tem Amém. gente aqui, Belém do Pará, Paraíba, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Norte, da Bahia, várias cidades. Nós estamos hoje na última live e temos uma alegria imensa em recebê-la, muita gente dando as boas-vindas. Olha, missionária Poliana, que horas são e agora na Inglaterra? Aqui agora são 2h10 da manhã, da madrugada. 2h10 da manhã. Só Deus para lhe recompensar por essa honra, tá vendo, gente? Amém. Mas quando é para fazer as coisas de Deus, a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, né? Que a gente nem pensa em horário, não pensa na dificuldade. E quando é para Deus, a gente faz com muito amor. É verdade. E que bom que essa pandemia nos despertou para que pelo menos eu aqui no Brasil, a irmã na Inglaterra, e quantas pessoas estão sendo abençoadas através dessa live. Então, a Poliana, nós estamos com 2 grupos de WhatsApp, são mais de 450 pessoas que estão envolvidas nesse projeto de jejum e oração. Tem sido um tempo de muita ativação. Eu mandei o cartaz para missionário, apóstolo Edilson esteve conosco, Júlio César, irmãos do Verbo da Vida, Rema, várias pessoas, melhor dizendo, estiveram conosco. Estamos falando sobre lugar secreto, sobre fé, sobre determinação. E o seu testemunho é muito impactante. E nós não queremos perder tempo, porque eu sei que vai edificar a vida de muitas pessoas. Quero que agora a missionária se apresente, conte um pouco da sua história. Hoje é aniversário do pastor Jeremias, né? Um grande abraço ao pastor Jeremias. Amém, glória a Deus. Na verdade, o aniversário dele é segunda-feira ainda. Mas, como meu irmão mora em Londres e eu moro em Cheltenham, nós moramos em Cheltenham, fica a 2 horas de Londres. Então, nós nos reunimos hoje para estar com ele agradecendo a Deus, né, pelos seus 60 anos. Olha, que bênção. Mas foi um jantar muito gostoso em família, graças a Deus. Pastor, desde já eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né?
Eu estava até conversando com meu irmão hoje, que nós fomos lá, eu falei assim, Ademar, eu preciso voltar logo, porque eu tenho uma live para fazer ainda hoje. Porque, assim, tem sido muito interessante esse trabalho, né? Todo mundo tem falado que a pandemia afastou as pessoas, que a pandemia deixou as pessoas mais frias. Mas, na verdade, só deixou mais frio aquele que já não tinha proximidade do Espírito Santo, né? Porque, querendo ou não, a ferramenta da internet aí, as lives que eu tenho assistido, que nós temos visto, tem levado até mais, alcançado até mais pessoas, que muitas vezes as pessoas não vão para a igreja, né? Não tem a facilidade de chegar até um culto, e querendo ou não, hoje nós conseguimos levar até as pessoas a palavra de Deus dentro de casa, né, através da ferramenta das lives. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar com vocês. Quando eu vi o cartaz, né, que o apóstolo disse que é um pai para mim, o pastor Júlio César, a pastora Nadade, gente, são pessoas assim que eu amo de paixão mesmo, Sim, pessoas que são um exemplo para nós, né? Mas enfim, me apresentando, como o pastor falou, né, sou, para quem não me conhece ainda, sou apoliana. Eu moro aqui na Inglaterra já há 15 anos, na verdade. Tem 15 anos que eu estou aqui na Inglaterra. Meu pai tem 16 porque ele veio primeiro. Mas eu nasci em Vitória da Conquista. Minha paixão, minha cidade é Conquista. Toda vez que eu vou aí, meu Deus, eu vou rindo e volto chorando. A vontade é de ficar, né? Mas Deus ainda não preparou esse tempo. Então, estou na dispensação dele. No dia que ele falar assim, você vai para ficar, você pode ter certeza que eu vou muito feliz. E é a cidade natal da gente, né? O brasileiro, a família, vovó, tios, todos aí. Então, quando eu estou aí, eu me sinto realmente em casa. E quando eu tinha 7 anos de idade ainda, os meus pais eles se mudaram de Conquista para São Paulo, né? Então, chegando em São Paulo, meus pais trabalhavam o dia todo, meu irmão trabalhava o dia todo, então eu passava muito tempo dentro de casa sozinha. Eu era uma criança, 7 anos de idade. Mas eu já, mesmo com 7 anos, o fato de você estar sozinha e não buscar Deus neste momento já é um problema, né? Sim. Porque aí você começa a assistir desenhos, você começa a ver coisas que não agradam o coração de Deus e que desvia a nossa atenção da presença dele. Então foi dos meus 7 anos até os meus 12, 13, 14 anos, sabe? Sempre me envolvendo com coisas que não agradavam a Deus. A minha relação com meus pais sempre foi uma relação de muita confiança. Então, assim, minha filha, nós estamos indo trabalhar, você fica aqui e tal, por uma questão de necessidade, né? Então, assim, eu me sentia livre, né? Para fazer o que quiser, eu tô sozinha. E, infelizmente, igual eu disse hoje, graças a Deus, nós conseguimos levar a palavra de Deus através da ferramenta da internet. Mas para quem não sabe usar a internet, é uma forma de destruir famílias, né? A internet, infelizmente, ela acaba com o casamento, ela acaba com a vida de um adolescente, para quem não sabe usar. E foi o que aconteceu comigo naquela época, porque eu comecei a entrar em chats e a internet, na época, era muita novidade, tanto que não existia Wi-Fi, era aquela conexão de fio ainda, né? Isso. Então, assim, para mim, nossa, poder conversar com alguém que está tão longe de mim, então eu comecei a entrar naquelas salas de bate-papo. E eu já tinha uma deficiência na minha adolescência, porque eu sempre fui muito obesa. Então, assim, eu tinha aquela coisa assim, eu sou feia, ninguém vai gostar de mim. As pessoas olhavam para mim, só via aquela gorda, aí vinha aquelas piadinhas de baleia, isso e aquilo, de amigos. Então, assim, eu já tinha uma deficiência dentro de mim pela obesidade, né? Então, aí Satanás, ele conhece a sua deficiência. Ele sabe o seu ponto fraco. Então, eu entro numa sala de bate-papo de homossexuais, onde eu vejo garotas se tratando com muito carinho, independente de se eram magras, ou gordas, ou altas, ou baixas, né? Então, aquilo ali me chamou a atenção. Depois de alguns dias prestando atenção naquilo, então eu tive a curiosidade de conversar com a garota. E como eu te disse, pastor, Satanás, ele sabe a nossa fraqueza. E pelo incrível que pareça, todas as garotas a qual eu me relacionei na homossexualidade, todas diziam que me amavam porque eu era gorda. Sabe? Então, assim, é uma coisa assim, eu me encontrei ali, pronto, eu não preciso mais ter aquele corpinho perfeito para agradar um homem. Aqui eu me encontrei. Sim. Né?
E uma coisa vai puxando a outra. O pecado, ele começa ali naquela pontinha, só que ele vai te afundando cada vez mais, né? Então ali eu já comecei o quê? A deixar de querer ser mulher, a querer me vestir como homem, a me transformar em homem, a raspar a cabeça, roupas masculinas. Por quê? Porque eu tinha que agradar aquelas mulheres que diziam que me amavam porque eu era gorda. Então eu tinha que ser o homem delas, Entendi. sabe? Então é uma enganação mesmo que Satanás coloca na nossa mente. Então, aí você chega a um ponto no decorrer do pecado que você, claro, você já não acha que é pecado, você quer fazer a sociedade te aceitar do jeito que você é, né? E você que começa a agir o que você não é, porque querendo ou não, Deus me fez mulher, né? Quando eu Isso. nasci, como a palavra de Deus fala, que dentro do ventre da minha mãe ele já me conhecia, e dentro do ventre da minha mãe ele me fez mulher, né? Ô missionária, e Sim, fica um alerta para os pais agora, com para ver certeza. alguns tipos de comportamento dos filhos, das filhas, acompanhar o que estão vendo na internet. Foi uma coisa que aconteceu na sua infância e que Exato. percorreu durante um grande tempo de sua vida. Foram 16 anos na homossexualidade. 16 16 anos. anos. Foi praticamente a minha juventude quase toda, da adolescência para a juventude, né? Então, assim, quando começou com uns 12 anos, 14 anos, entre os 12 e os 14, que é aquela fase, né, de você conhecer uma mulher aqui, outra ali, mas ter o medo, porque querendo ou não, eu fui criada no lar evangélico, eu fui criada no lar cristão. Então eu tinha ainda o temor de Deus no meu coração, então eu sabia que havia algo de errado, né? Sabe, pastor, as coisas de Deus são muito claras. As coisas de Deus são bonitas, são agradáveis e não é escondido, está aberto para todo mundo. Então, a partir do momento que eu Isso. estou em relacionamento aonde os meus pais não podem saber, alguma coisa de errado já tem. Boa. Então, sabe, a partir do momento que eu tenho que viver uma coisa escondida, então ali já não está agradando os olhos de Deus. Isso. Porque o que é escondido já não agrada a Deus. Então, assim, é um alerta realmente para os pais, porque, infelizmente, hoje o mundo virtual está levando os adolescentes a se perderem. A prostituição, né? Não só o homossexualismo, mas as drogas, porque a facilidade de ter contato com quem tem, de negociar esse tipo de coisa, está levando as pessoas adultas, né, a se perderem, acabarem com o casamento. Por quê? Porque não tem a sabedoria ou o discernimento de saber o que é certo e errado e se deixa se levar pelo errado. Então, realmente, hoje, a internet, infelizmente, hoje tem aqueles que abençoam vidas, igual esse projeto que o pastor está fazendo, né, de oração e levando a oração até as pessoas, mas também tem aquelas pessoas que perdem o tempo de não entrar numa oração dessa para entrar num site pornográfico ou algo assim. É Isso. triste. Realmente é triste. E foram 16 anos, sabe? Meu pai e minha mãe, no começo, acharam estranho, né? Igual o pastor acabou de falar aí. Um alerta para os pais. Começar a observar seus filhos, suas atitudes, suas vestimentas, né? As suas falas. Porque, assim, quando você entra no pecado, tudo muda. Porque o pecado ele vem para te destruir. Então, quando ele vem, como Satanás veio para matar, roubar, destruir, ele começa a te destruindo. Ele já rouba a sua identidade. E a partir do momento que ele roubou Isso. essa identidade, ele começa a te destruir. Não é? Então, assim, eu passei por essa destruição, como a palavra de Deus fala, né? Que o salário do pecado é a morte, então eu passei 16 anos vivendo essa morte espiritual. Realmente é uma morte, né? Onde você não encontra Migra... saída e alegria em nada. Ô, missionária, no caso, você ficou uma parte no Brasil, depois você foi para a Inglaterra ainda, nessa prática. Exato. Nessa prática, comecei no Brasil, eu morava em São Paulo ainda. Aí passou um tempo, o meu pai decidiu se mudar para a Inglaterra. E na mesma época, meu pai veio para a Inglaterra e a minha mãe voltou para a Bahia, voltou para a Conquista, para que fosse um tempo de adaptação do meu pai aqui, né? Então ela voltou para casa dos meus avós, até meu pai poder se adaptar aqui, emprego, casa e tudo, para que nós pudéssemos vir. Só que aí eu já era maior de idade. Então aí eu já podia enfrentá-los, né? Então a partir do momento que minha mãe falou assim, a gente vai para a Bahia, eu falei, não, eu não vou. Porque se eu fosse para a Bahia, ali ia ficar mais difícil que eu pudesse manter aquela vida pecaminosa. Sim. Então, minha mãe foi para a Conquista, meu pai veio para a Inglaterra e eu continuei no estado de São Paulo. E aí é onde começou assim tudo desandar.
né? Porque, assim, os meus pais, com toda dificuldade, tanto para mim quanto para o meu irmão, nos deu estudo, nos criou dentro de todos os princípios cristãos. Então, eu trabalhava na Telefônica, eu tinha um emprego estável, eu estudei em boas escolas, como analista de sistemas, sabe? Eu gostava muito de mexer com informática, então, assim, eu tinha um futuro naquela área. Mas Sim. aí é onde a gente volta. Satanás veio o quê? Para roubar, matar e destruir. Então aí, como eu falei, ele já roubou essa identidade. Então aí, o processo do destruir é longo, que ele vai te destruindo dia após dia. Foi onde eu perdi meu emprego, eu já não tinha mais como me manter, mas eu também não queria falar para meus pais que eu estava naquela situação. Aí uma amiga minha falou assim, ó, tem um parente meu, um tio, se não me engano, que ele tem um depósito de lixão. O pessoal vai para lá, abre os sacos de lixo e separa o que é reciclável e o que não é. E aí eu fui para esse lixão trabalhar, sabe? Então no que eu abria aquele saco de lixo, dali de dentro saía rato, baratas e toda aquela sujeira, aquele cheiro horrível. E eu separando aquelas coisas, para quê? Para que eu pudesse manter uma vida pecaminosa, porque se eu tivesse escolhido estar com meus pais, eu não precisava estar passando por aquilo. Sim. Aí passou mais um tempo, aí eu falei, poxa, e agora? E nessa época eu já estava me relacionando com uma mulher com 3 filhos. Então, assim, Satanás fez com que eu enganasse uma pessoa, onde ela tinha, né, um relacionamento, tudo, largando o casamento dela, vindo morar comigo como se eu fosse, como se eu fosse ali o pai daquelas crianças. E quando eu a conheci, ela estava grávida de um deles. Ela estava grávida do terceiro. Então, assim, eu peguei aquela criança como se fosse minha, né? Então, eu cuidei dela na gravidez, veio o nascimento, e eu cuidei desde criança. E quando começou a dar os primeiros passos, as primeiras palavrinhas, a primeira coisa que eu ensinei foi ele me chamar de papai. Então, Que assim, coisa. aquela enganação mesmo na mente de uma criança. Descaracteriza, né? O diabo descaracteriza a sua identidade. Exato. Exatamente, exatamente. Então, assim, e como é que eu ia agora desempregada, separando lixo, como é que eu ia dar conta de sustentar uma família com 3 filhos, né? Só que... E seus pais sabiam disso já, missionária? Ou isso descobriu Sim, depois? não, na verdade é o seguinte, minha mãe, quando ela foi para Bahia, quando ela foi para a Conquista, na semana que meu pai viajou para cá, num término de um relacionamento meu, porque assim, pastor, são relacionamentos, na verdade, qualquer relacionamento, tanto homossexual como heterossexual. A partir do momento que ele não está sendo um relacionamento aprovado por Deus, ele não tem sucesso. A Isso. diferença do hétero para o homossexual é que o homossexual jamais vai ser aprovado pelo Espírito Santo. Jamais. Deus nunca vai aprovar. Então, são relacionamentos que não têm sucesso. São relacionamentos através de brigas. Então, eram relacionamentos poucos duradouros, né? E no término de um desses relacionamentos, porque eram relacionamentos que acabavam sempre com traições, desconfianças, brigas, ofensas físicas, verbais, coisas realmente assim, muito vulgares, né? Sim. E que aos olhos de um cristão é uma coisa absurda, porque a palavra de Deus abomina tudo isso. Sim. Então, quando meu pai veio para cá, na primeira semana, no término de um desses relacionamentos, a menina, por uma questão de vingança, ligou para ele e contou. Aí, quando eu cheguei em casa, eu tava na rua, quando eu cheguei em casa, ele tava muito nervoso, assim, chorava muito, e só dizia assim, Poliana, eu não acredito, eu não criei você assim. Eu não criei, eu não quero acreditar que você é isso, porque a pessoa, quando deu a notícia para ele, não alisou, né? Não foi uma coisa assim, com cuidado. Olha, Jeremias, você sabe o que a Poliana é? Ele, como assim? Eu sei que a Poliana é minha filha. A Poliana é homossexual. E, puf, desligou o telefone na cara dele. Sabe, assim, não se importou com a dor de um pai de receber uma notícia dessa. Meu Deus, então, assim, ele chorava, ele estava muito abatido naquele dia. E eu fiquei sem saber, tipo, o que eu vou fazer, né? Agora que você sabe, você vai ter que me aceitar assim. Assim, a minha atitude foi mais ou menos essa. Não foi assim, agora que você sabe, eu tentei esconder, mas agora vai ter que ser assim. Porque também eu não vou voltar atrás. Então, meu pai, a única reação que meu pai teve, pastor, naquele dia, foi de me abraçar, mesmo chorando, e dizer assim, eu amo você. Eu amo você do jeito que você é. Eu amo você como a minha filha, independente das suas escolhas. Você vai continuar sendo a minha filha. A diferença é que a partir de hoje, eu travo uma batalha de oração pela sua vida. Meu Deus, que então, palavra. Ele soube naquele dia, né? E meu pai, ele começou realmente a entrar em oração.
Porque ele falou assim, eu não posso fazer mais nada, né? Eu já era maior de idade. Aí ele só me pediu uma coisa. Ele falou assim, olha, eu te peço que você não conte para sua mãe. Não tenho por que a sua mãe passar por essa decepção. Aí, nesse caso, minha mãe já estava na conquista, né? E peço também que você nunca coloque uma mulher à minha mesa. Que eu não quero nunca ver você com uma mulher na minha frente. E eu respeitei. Na verdade, o segundo pedido, eu respeitei todos esses 16 anos. Né? Ele Certo. sabia dos meus relacionamentos, ele conheceu muitas delas, mas quando ele conhecia, era como se fossem duas amigas. Eu lá, e, entendeu? Sentadas separadas, não chegava nem perto, nem pegava na mão. Agora, a questão da minha mãe saber já não foi uma coisa que eu pude manter por muito tempo. Porque aí, minha mãe, quando ela foi para a Inglaterra, ela foi até São Paulo, para de São Paulo embarcar para a Inglaterra. Meu pai já estava aqui há quase um ano. Então, ela chega lá, ela olha na minha mão, eu estou com aliança. Ela olha, estou morando numa casa precária com uma mulher, onde eu dizia que eu estava dividindo o quarto que eu morava. Sim. Aí ela olha na mão dessa mulher, essa mulher com aliança. Né? Então, assim, pastor, tem coisas que não precisa ser muito inteligente para perceber, né? Você já era caracterizada assim, gente engordado mais, cortado cabelo, ou não? Eu já tinha, já estava. Quem olhava para mim me via como homem. Eu já andava na rua, sabe? Eu cheguei uma determinada situação, por exemplo, que eu cheguei em São Paulo, ali na estação de ônibus, esqueci, a Rio Tietê, em São Paulo, né? Que Sim, tem ali sim. o ponto final de ônibus ali, que eu fui usar o banheiro, na hora que eu entrei, o segurança me pegou pelo braço e jogou para fora. O que é isso? Um homem entrando no banheiro feminino. Sabe? Então, assim, quando ele viu que era uma mulher, o constrangimento foi pior ainda, porque ele não soube controlar a indignação dele, entendeu? Sim. Ele, desculpa, eu não sabia que era um sapatão, sabe? Então, Entendi. assim, e todo mundo olhando naquele momento. Então, foi realmente muito constrangedor. E eu já estava realmente, onde eu passava, na rua, as pessoas me viam como homem, É normal. né? Era normal. Então, a partir daquele dia, o que eu comecei a fazer? Em banheiros públicos, eu sempre usava o masculino. Porque no masculino eu não era mal vista. Ninguém percebia. Entendi. Então, eu já não andava, não Você entrava no estava banheiro feminino. tava tão caracterizado como homem que chegaram a lhe confundir como homem. Como homem, exatamente. E aí, nisso, quando minha mãe, né, percebeu tudo, aí ela falou assim, Poliana, vamos para casa do seu irmão? Vamos lá ter uma conversa, né? A mãe não vai ficar aí, que a gente já vai embarcar para Inglaterra. Vamos lá para você ficar com a mãe. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui pra casa do meu irmão, ela só falou assim, Poliana, o que aquela garota é sua? E eu tentei esconder devido ao que eu tinha prometido ao meu pai, né? Que ela não saberia. E eu disse que ele era só uma amiga. Ele falou, Poliana, não é. O que ela é sua? Então, se ela perguntou 3 vezes, pastor. Na terceira vez eu percebi que ela já sabia a resposta. Então não Sim. adiantava mais eu mentir, né? E aí eu falei pra ela, não, mãe, eu vivo com ela um relacionamento homoafetivo. E a minha mãe, ela já, naquele momento, ela meio que ficou assim, gente, aonde que eu errei? Aonde eu errei? Porque eu criei você como eu criei seu irmão. O que está acontecendo? Então, assim, ela queria saber onde estava o erro da minha escolha. Só que a escolha errada era minha e não dela e nem de ninguém. Né? Muitas pessoas, pastor, justificam os seus erros do tipo, eu fui abusada quando era criança, meu pai me maltratou muito, então por causa disso eu não gosto de homem. Na verdade, eu acho isso muito errado. A gente não pode dar a ninguém a responsabilidade das suas péssimas escolhas. A escolha errada foi minha. Sim. Né? Apesar que eu nunca fui abusada, eu tenho um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, nunca passei por essa situação. Mas, mesmo assim, eu acho errado aqueles que querem colocar em cima dos outros a culpa das suas escolhas erradas. E a minha mãe teve a mesma atitude, sabe? Ela me abraçou naquele dia, chorando muito e dizendo assim, eu amo você. Eu amo Meu você, eu Deus. não vou desistir da sua vida, Poliana. Eu não vou desistir da sua vida. E eu lembro que quando ela foi para embarcar, veio para Inglaterra, ela falou assim, vamos no aeroporto com seu irmão me levar. Aí chega eu lá com bermudão, de chinela havaiana, cabeça raspada, tipo um meninão chegando, né? E Sim. mesmo assim, ela sempre me abraçou e falou assim, tá bom, é assim que você quer ir, é assim que você vai. Então, muitas vezes, eu sentia vergonha por eles. Mas hoje eu vejo que em nenhum momento eles sentiram vergonha pela filha que tinha. Eles me abraçaram mesmo, sabe? Então, eu levei ela no aeroporto aquele dia, ela embarcou já sabendo da verdade, e as coisas no Brasil só piorando.
Eu fui para Farol vender chocolates e balas em semáforo para poder sustentar aquelas 3 crianças, né? E até um dia que eu acordei em casa e a minha casa ela fedia muito. Que na verdade não era uma casa, era uma casa compartilhada com várias pessoas. Mas o meu Entendi. quarto naquele dia fedia muito mesmo. E fizeram, em cima da casa fizeram um quarto de madeira. Então, quer dizer, Ah, a madeira molhada fedia mais ainda. Só que eu fui ver o porquê que estava aquele cheiro, né? E quando eu fui ver o que estava acontecendo, o esgoto da casa entupiu e transbordou para dentro de casa. Então, meu Deus. conforme eu andava, era como eu tinha que, sabe, ir chutando as fezes do esgoto que subiu para dentro de casa. Porque o vaso sanitário, conforme a pessoa dava descarga, aquela água transbordava. E naquele dia, Que pastor, eu só situação tomei consciência. deplorável, né? Deplorável, deplorável. E naquele dia eu só tomei consciência de uma coisa, que não era só a casa que fedia. Hoje, como cristã, como serva do Senhor, eu entendo isso. Naquele dia eu não tive esse discernimento. Hoje eu entendo que naquele dia não era só a casa que fedia. Naquele dia, a minha vida fedia. Eu vi que não era só esgoto que estava podre. Aquele dia a minha vida estava podre. Eu vi que eu estava vivendo a podridão mesmo, sabe? E eu peguei e falei, poxa, e minha mãe, a partir do momento que ela veio pra cá, ela me ligava toda semana. E aí, como é que você tá? Eu tô bem. Como é que você tá? Tô bem. Tá precisando de alguma coisa? Não. E precisando de tudo. Não, não tô precisando de nada. Mas o orgulho, né? E nesse dia do Isso. esgoto, eu falei a verdade pra ela. Eu falei, mãe, eu tô numa situação de calamidade. A minha situação é essa, essa, essa e essa. Ela falou, Poliana, eu vou mandar o dinheiro, você vai tirar seu passaporte e vai vir embora. Não tem mais como você continuar aí. Então, assim eu fiz, né? Tirei todo os documentos que eu precisava e vim embora para a Inglaterra. Só que passou, no meu sentimento, eu deixei para trás os problemas. Em nenhum momento eu cheguei aqui falando assim, agora eu sou a menininha do papai. Não, eu Sim, deixei para trás a dificuldade, né? No meu sentimento. sim. No sentimento dos meus pais, eles nunca me falaram isso, mas eu acredito que era uma coisa assim, pronto, a Poliana veio, agora é uma nova fase na vida, então vamos agora recomeçar, vai ficar tudo bem, né? Só que, na verdade, quando a gente está afundado num pecado como eu estava, não adianta mudar de cidade, de país ou de bar, não adianta. Aonde Não você adianta vai, o pecado mudar, acompanha. não adianta Não, mudar de lugar, tem que mudar de atitude. exato. Então, assim, o que liberta o ser humano não é a questão de mudar de país, ou seja lá o que for. O que liberta o ser humano é quando a gente muda, igual o pastor falou, quando a gente muda de atitude e começa a servir Jesus. Só quem transforma, Isso. só quem liberta é ele, né? Então, quando eu cheguei E, aqui, ainda já tudo muito novo para mim, né? Aí, mais uma vez, eu comprei um computador e mais uma vez na internet eu me afundo na homossexualidade. Logo quando eu cheguei, porque o meu combinado com eles foi isso, eu vou, mas chegar aí eu quero um telefone e um computador, porque senão eu não vou, porque eu queria manter contato com o pessoal do Brasil, né? Então eu continuei ainda na internet, terminei aquele relacionamento com a mãe das no 3 crianças Brasil. no Brasil e conheci uma outra garota ainda no Brasil. Tivemos um relacionamento de 7 meses à distância, até o momento que eu a trouxe para cá, né? Eu fiquei Meu naquela Deus, dúvida, ou eu volto para o Brasil, ou eu trago ela para cá. E para não voltar, eu decidi trazer. Enfrentando meus trazer. pais, eu falei, ó, agora eu vou morar com uma mulher. E saí da casa dos meus pais e já tinha um ano aqui e fui morar com essa pessoa. Foram, se eu não me engano, não sei agora se foram 2 anos, não tenho certeza agora, que ela morou aqui, só que a mãe dela foi diagnosticada com câncer, então teve que retornar ao Brasil. Quando ela retornou ao Brasil, nós continuamos um relacionamento à distância, sabe? Só que um relacionamento de muitas brigas, de muitas Meu Deus. ofensas e de muitas traições. Muitas traições. E quando eu descobri as traições, porque assim, na verdade foi um relacionamento de muitos anos à distância, a qual eu mantive esse relacionamento. Eu estava ali séria naquele relacionamento, mas ela não. Sim, Ela já tinha uma vida, né? Afinal de sim. contas, poxa, estava uma distância de muitos quilômetros, né? Lá ela já estava Isso. vivendo a vida, só que me segurando pela internet. Quer dizer, ela vivia e eu não.
né? Ô missionária, e você me disse também para minha esposa que sua mãe olhar para você e profetizava o quê, por favor? Você seria? A palavra abençoadora de uma mãe, né? Toda vez eu chegava. Porque, assim, isso aí já foi quando eu estava aqui na Inglaterra, né? Então eu Sim. já estava realmente afundado e tudo, e minha mãe sempre orando. E eu falo que ela usou de duas estratégias. A primeira é que ela sabe que eu amo pastel. Então ela virava para mim e falava assim: Poliana, hoje vai ter pastel na cantina da igreja. Então ela sabia que naquele dia eu ia para o culto, porque eu ia para comer o pastel no final do culto. E ela me chamava sempre de missionária. Foram as duas Meu estratégias Deus. que Deus colocou no coração dela. E no começo, pastor, era engraçado. No começo era até divertido. Porque ela chegava para mim e falava assim: Bom dia, missionária. Já tá saindo, missionária? Oi, missionária, você chegou? Palavra E tem eu comecei, poder. Palavra tem pastor. poder. Eu falei assim, gente, teve um dia, diante de Deus, que teve um dia que eu olhei para ela e falei assim: Você fumou? Você bebeu ou fumou maconha? Porque eu não gosto de crente, eu não suporto crente, eu não vou ser crente, muito menos missionária. E nesse dia ela falou assim: Você vai ser missionária assim, porque eu ofertei a sua vida no altar do Senhor. Meu E ela Deus, meu Deus. continuou insistindo, só que aquela insistência dela chegou um momento que já me irritava, já não era engraçado. E mesmo assim ela continuava, sabe? Eu falei: Meu Deus, o que eu vou fazer com minha mãe para minha mãe parar com isso? Mas pastor, ela não parava. E como o senhor falou, era uma palavra abençoadora. Então, assim, hoje em dia, pastor, tem muitas mães que falam assim: esse menino não vale nada. Ah, eu não aguento mais. Eu lavo minhas mãos, sabe? Eu não suporto mais essa menina, Isso. algo assim. Então, assim, são palavras de maldição. Não vale nada, não presta para nada, não vai dar para nada, sabe? São palavras de maldição. Então, assim, um pai que serve a Deus, que conhece a palavra de Deus, em qualquer dificuldade, ele vai amar seu filho. E é no amor que ele vai lançar palavras de bênção. Você vai ser Amém. vencedor. Você vai ser vencedor, você vai conseguir. Não, você não é burro, você é inteligente. Não, meu filho, você é capaz, sabe? Você nasceu para vencer. Então, assim, são palavras realmente abençoadoras que, vindo da boca de uma mãe, de um pai, faz toda a diferença. Faz realmente toda a diferença. Isso é uma Poliana. Olha, o tempo está correndo. Meu Deus, tinha foi 2 horas, mas não dá. Verdade, verdade. Teve toda essa vida, Londres. Eu tenho pessoas que moram aí, diz que Londres tem muita promiscuidade, infelizmente. Tem um ambiente que ajuda, né, nesse sentido. Uhum. Já tive vários amigos que me falaram sobre isso. Mas como foi que tudo mudou para que saísse dessa prisão e se transformasse em que a missionária é hoje, por favor? Pastor, veja bem, o apóstolo Edilson, né, já esteve na live com vocês, e ele tem um projeto lindo e maravilhoso, né, que é o Mergulhados na Presença. E o Mergulhados na Presença é a minha história, é o meu renascimento, é o meu retorno com Cristo. Porque o apóstolo estava em Israel, orando e jejuando durante 3 dias pelo projeto Mergulhados na Presença. E ao sair de Israel, ele veio direto para a Inglaterra para ministrar na igreja onde meus pais congregavam na época, porque era congresso de mulher. Então, assim, foi um dia marcante, porque aquele dia era o dia da parada gay da cidade, era o dia onde um evento ao qual eu nunca desejei faltar, durante todos esses anos, eu estava ali todos os anos, que é um evento que acontece uma vez ao ano, e era um congresso de mulheres daquela igreja. Então, até isso marcou, que era um congresso de mulheres, né? Podia ser aniversário da igreja, podia ser congresso de homens, congresso de jovens, mas não, era congresso de mulheres. E ele saiu lá de Israel, veio para minha casa, e minha mãe falou assim: Filha, tá vindo um pastor lá da Bahia, lá da nossa cidade, e ele vai almoçar aqui em casa, você fica? Aí, mais uma vez, eu olho para ela e falo assim: Não, você deve ter bebido ou fumado uma hoje, porque eu não vou deixar de ir para a parada gay para conhecer um pastor. Não faz sentido. E a minha mãe sempre teve muitas palavras brandas. Ela, por mais que eu a ofendia em atitudes ou em palavras, ela sempre me dava um sorriso, sabe? Uma coisa assim: Deus vai mudar essa história. Ela sempre acreditou num Deus que transforma. Ela sempre soube, pastor, que não era ela, não era na força, não era na obrigação, do tipo, ou você muda de vida, ou você sai da minha casa. Não, era no amor, sabe? Ela mostrando assim: eu sou tua amiga. A minha mãe, ela sempre foi amiga, companheira, de eu chegar assim: mãe, eu não tô legal, sabe? Chorar nos braços dela, ela me abraçar e falar assim: mas eu tô contigo. Independente da situação daquele choro, se era por causa de um término de um relacionamento, ou o que fosse, mas ela estava ali do lado.
E o apóstolo Edilson naquele dia chegou na minha casa, né? E eu falei para ela, eu não vou ficar. Ela falou assim, mas o seu compromisso não é de tarde para de noite? Eu falei, é. Ela falou assim, então ele vem para o almoço, fica. Até então, eu concordei. Falei, tá bom, vamos ficar. Fiquei com ela, aí ela estava fazendo almoço até ele chegar, eu lavando a louça, e ele chegou na minha casa naquele dia, cumprimentou ela, e comigo ele só falou assim, bom dia, minha filha. Eu olhei para trás, eu estava lavando a louça, eu olhei para trás só para responder o bom dia dele. Passou quando eu olhei para o apóstolo, tinha um brilho no rosto dele, mas era um brilho tão grande, que um brilho que eu falei, uau, o que é isso? Sabe? E aquele dia parece que só eu vi aquilo, né? Porque era uma coisa assim que lavou a minha alma. Eu olhei para ele e comecei a chorar. Passou, eu comecei a chorar, e a chorar, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus do Por que eu céu! tô chorando? E ele percebeu, mas ele manteve toda a descrição. Na verdade, eu conversando com ele depois, ele achou que eu e minha mãe estavam numa discussão, e ele chegou na hora da discussão, de tanto que eu chorava. E não era isso. E eu falei, meu Deus, eu não consigo parar de chorar. E comecei a ficar envergonhada, né? Eu falei, sabe de uma coisa? Já fiz o que minha mãe queria. Já conheci, já cumprimentei, eu vou tomar meu banho e vou me arrumar para parada gay. E assim eu fiz, eu fui pro quarto, parei de chorar, eu saí do ambiente da sala, fui pro quarto, eu consegui controlar as lágrimas. Então eu tomei banho, me arrumei para parada gay toda, né? Tô indo pro meu evento. Quando eu desci pra sala para dar tchau, que eu entro na sala de novo, que eu entro no ambiente que ele tá de novo, eu começo a chorar de novo. Na verdade, ele estava o quê? Em Israel, orando e jejuando por um projeto Mergulhados na Presença. Então, a partir do momento que ele já estava ali, mergulhando na presença, ele já não chegou em casa sozinho. Ele chegou lá na minha casa, já mergulhado na presença do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu entrava na sala, não era a presença do apóstolo Edilson, mas era a presença do Espírito Santo que estava com ele. Isso. Que não conseguia conter as minhas lágrimas. E eu falei, meu Deus, eu chego para desse homem, eu não consigo parar de chorar. E eu chorando, sem parar. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu tô com muita vergonha já. Só que, pastor, naquele momento eu já estava pronta para sair. Eu senti uma vontade imensa de ficar, eu não queria sair daquele ambiente. Porque aquele choro estava me trazendo alívio, sabe? E eu falei, não quero sair daqui. E aí eu falei, mas e agora? O que eu faço? E os amigos, e a parada gay, eu já desliguei o telefone para ninguém me ligar. E a minha mãe falou assim, você não vai? Aí eu falei, não, eu vou ficar. E minha mãe, como uma mulher muito sábia, não falou nada, ela só me deu um sorriso, como sempre. Porque ela conhece a filha que ela tem. Se ela fala assim, por isso que eu pedi você para ficar, porque eu sabia que você não ia, eu falei, pois agora eu vou. Sabe? Ela sabia que a minha rebeldia ia chegar a esse ponto, então ela não falou nada, ela só me deu um sorriso. E eu o tempo todo, ele almoçando e conversando com meu pai, contando sobre Israel, e eu assim, olhando para ele, as lágrimas descendo. Meu Deus, o que é isso? E quando foi, nesse mesmo dia, tinha um casal que ia cantar nesse mesmo congresso. E o rapaz, né, o esposo dessa cantora, pegou o violão, começou a tocar, e ela começou a louvar, campeão, vencedor, Deus da asa, faz seu voo. Só que ela falava e apontava o dedo para mim, sabe, pastor? Arrepiando aqui, e naquele meu momento, Deus do céu. eu já não tive mais vergonha de chorar na frente de ninguém. Naquele momento que ela apontava o dedo para mim e dizia assim, campeão, vencedor, Deus te dá asas. E eu precisava daquelas asas, por quê? Porque eu estava dentro de uma vida tão pecaminosa que eu estava presa. E eu precisava daquelas asas para voar daquilo, para sair daquela vida. Então, naquele momento, eu me debrucei no chão e comecei a chorar mais ainda. Aí sim o apóstolo Edilson percebeu que não era uma discussão com minha mãe. Ele percebeu que tinha algo sobrenatural naquele lugar. Então ele veio, orou, me abraçou, orou comigo. Quando eu levantei do chão, eu já levantei 100% liberta do espírito do homossexualismo. Quando ele terminou a oração, que ele me ajudou a levantar, eu sei... Pastor, eu sei exatamente o momento que eu fui liberta. Eu sei exatamente o momento que aquele espírito maligno saiu da minha vida, sabe? E ele falava para mim assim, você vai pro culto hoje à noite? Eu falei, vou. E lá no culto, eu sempre fui muito recebida na igreja. E como eu disse, era um congresso de mulheres. Cheguei lá cheio de mulheres, as mulheres cantando lá na frente e tudo. E quando eu cheguei lá, ele fez o apelo. E todo mundo naquela igreja me conhecia porque eu ia lá para comer o pastel, né, o famoso pastel que eu amava comer. Só que muitas vezes, não, todas as vezes que eu estava lá, chegava na hora do apelo, eu levantava e saía da igreja. Chegava a hora do apelo, eu ia pro banheiro, eu ia tomar uma água, ia lá fora para tomar um ar, porque eu já sabia que no apelo sempre ia chegar para alguém perto de mim e falar assim, você quer aceitar Jesus? E eu não queria. E naquele dia eu aposto. Você não queria ser crente. Eu você não tinha queria raiva ser de crente. Exatamente.
E naquele dia, quando o apóstolo começou a fazer o apelo, eu só falei para uma amiga que estava do lado, eu falei assim, dá licença, deixa eu passar. E ela é cristã e Meu ela é daquela Deus. igreja. E assim, ela falou assim, Poliana já tá levantando para sair. Ela só me deu espaço para me passar, eu passei, só que aí eu passei e já fui caminhando para frente. Aí ela percebeu que naquele momento eu não estava saindo da igreja, eu estava caminhando para o altar. E ali eu já entreguei a minha vida a Jesus. Foram 3 dias de congresso. O apóstolo fez 3 apelos e eu aceitei Jesus nos 3 apelos. Foi incrível. Eu aceitei Jesus 3 vezes, sabe? Na certeza que nada me afastava do amor de Cristo. Então, assim, quando a gente está mergulhado na presença, quando a gente tem o nosso cantinho de oração, quando a gente busca a presença de Deus, a gente não precisa nem falar nada, pastor. Sabe, o apóstolo chegou aqui, ele só me cumprimentou. Quem fez tudo foi o Espírito Santo de Deus. Né? Não é pela força, não é por nada, é pelo amor. Então, assim, chegou o dia que minha mãe, de 16 anos de oração dos meus pais, chegou o dia que Deus falou assim, é hoje que eu vou mudar essa história. É hoje. Jejum e né? oração. Jejum e oração. Jejum e oração. Então, quando você tem buscado a presença diariamente, aonde você chega, a sua presença transforma a vida de outras pessoas, transforma o ambiente, leva libertação para lares. E foi o que aconteceu naquele dia, sabe? Levou libertação para minha vida, para dentro da minha casa. Então, de lá para cá, assim, eu sei que o tempo é curto, eu não vou poder contar muita coisa ainda, né? Mas o que importa é o que Deus fez, a libertação que Deus fez. Mas de lá para cá, eu deixei Deus trabalhar na minha vida, né? Porque, assim, o fato da libertação, ela foi naquele dia da minha casa, naquele dia eu fui liberta. Só que eu passei 16 anos sendo homem, eu passei 16 anos sendo o que eu não era. Então, no decorrer, aí depois disso eu tinha que o quê? Eu tinha que voltar a ser mulher, eu tinha que aprender a ser mulher. Então aí agora entra a fase da transformação, porque a libertação é uma coisa, a transformação é outra. Então agora entrou a fase da transformação. Né? Então a transformação foi uma coisa assim diária, dia após dia, que eu fui vivendo e vivo até hoje, porque a transformação de Deus na nossa vida é diária. Né? Então Sim. tem coisas que Deus ainda faz até hoje. Então, assim, eu tive que deixar de ser o menininho do papai, né, para ser a menininha da mamãe e do papai. Aleluia. Tive que aprender a ser mulher. Só que hoje, pastor, eu digo isso assim com toda a convicção no Deus que eu sirvo, que o prazer da minha vida hoje é ser a mulher que ele me fez. Sabe? Aleluia. Então, prazer. Aleluia. Antes, eu queria ser homem, eu me vestia como homem. Pensar em ter um relacionamento com homem, meu Deus, era abominável para mim. Chegava a dar arrepio, dar sensação de nojo, sabe? Hoje, Deus ainda não preparou este momento, mas eu oro diariamente. Deus, eu quero meu esposo, sabe? Eu quero casar, eu quero ser mãe, o meu sonho é ser mãe. Com essa palavra sobre sua vida, amém, amém. Então, assim, eu quero muito, meu sonho é ser mãe. E eu falo muito assim, que Deus, mãe... falo, Deus, quero viver isso. Eu quero viver o que uma mulher vive. Eu quero que meu marido chegue em casa e eu esteja lá cozinhando. Eu quero que meu esposo chegue em casa e eu estou lá com nossos filhos. Eu quero viver tudo que uma mulher vive. Tudo que eu achava tão abominável, hoje eu quero viver. Porque Deus transformou de dentro para fora. Não foi só o físico, não foi só deixar o cabelo crescer. Não, Ele transformou desejos. Ele transformou lá dentro. Aleluia! Missão Poliana. E o que sua mãe profetizou aconteceu? Conta aquela história lá, como foi interessante. Pastor, eu fui congregar numa igreja, porque eu não fiquei na mesma igreja com meus pais de início, né? Eu me converti e comecei a visitar uma igreja e outra, eu me apaixonei por uma Assembleia de Deus, da igreja do pastor José Aparecido, que é da igreja Missão no Brasil, e é uma igreja que não consagra mulher. Essa igreja ela não consagra mulher. Cargo máximo de mulher naquela igreja é mulher de pastor. E eu falava assim, meu Deus, né? E agora, como vai ser? Só que aí eu comecei a pregar, mesmo sem ser missionária. Porque logo, ó, com 2 meses de convertido, eu me batizei. Que foi um evento, foi uma coisa muito linda na minha vida, porque foi o primeiro batismo que o meu pai realizou na vida dele, foi o meu. Né, quando meu Deus, que coisa profética. Eu falei com o pastor, pastor, eu quero me batizar. Ele falou, Poliana, mas você só tem 2 meses de convertido. Eu sei, mas eu preciso do meu batismo. Eu desejava o meu batismo. É como se eu estivesse fortalecendo mais a minha aliança com Cristo. É como se fosse uma responsabilidade a qual não ia deixar eu me afastar de Deus. E realmente é. E aí ele falou, tá bom, eu te batizo no mês que vem. Então aí ele foi lá, conversou com meu pai, sem eu saber de nada. Quando chegou no Rio, tinha 2 pessoas para batizar naquele dia, que era o irmão José e eu. Então, quando eu cheguei lá, pastor, eu falei assim, bom, eu sou mulher, eu vou ser a primeira. Então, quer dizer, o meu lado feminino já estava fluindo, né?
E quando eu fui entrar no rio, o pastor falou assim, não, não, primeiro o José. Eu falei, poxa, eu confesso que fiquei decepcionada, né? Voltei para trás, o José entrou no rio, foi batizado. Quando o irmão José saiu do rio, eu falei, agora sou eu. O pastor falou assim, eu não te chamei ainda. Eu falei, meu Deus, o pastor Cido desistiu. Ele simplesmente desistiu de me batizar, e agora o que eu faço? Mas quando eu estava naquela confusão de pensamento, meu pai entrou no rio. Aí que eu fui ver. Aí ele falou, agora você vem. Meu pai me desceu as águas. Pastor, Oh, naquele dia, a sensação que eu tive foi de falar assim, pai, me perdoa. Me perdoa por tanta vergonha que o senhor passou, por tanta preocupação. Quantas vezes que eu saí, o senhor achou que eu não ia voltar para casa, porque é alcoolizada, bebendo, com más influências, né? Então, é me de chorar, viu? perdoa. A Desculpe. sensação daquele momento que meu pai me desceu as águas e falou assim, de gritar, perdão, pai. Perdão por tudo que eu te fiz pensar. E quando eu contei isso para ele, ele falou assim, não, você não precisa pedir perdão não, porque quando eu te desci as águas, que eu te levantei, o Senhor estava devolvendo em meus braços a filha que ele fez mulher. Então ali foi selou a vitória naquele dia, sabe? Selou. E ali, depois do batismo, eu já fui ministrar na igreja que eu congregava, e uma outra igreja já me chamou. Aí nisso um pastor da Bélgica me chamou, da Bélgica eu fui para a Itália, fui para a Alemanha, e as coisas começaram a acontecer assim muito rápido. Eu falei, Deus, eu não estou conseguindo acompanhar, minha mente não está acompanhando o que está acontecendo. Me chama Poliana. Virou conferencista internacional. Olha o que Deus faz na vida de alguém. Olha que exatamente. E eu falei, Deus, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo acompanhar tudo que está acontecendo, sabe? E sempre um me convidando, outro convidando. Aí Deus me trouxe a memória. Sabe aquelas palavras? Oi, missionária. Chegou, missionária. Já está indo, missionária. Aí eu vi que aquelas palavras já estavam acontecendo na minha vida. E aí eu cheguei pro meu pastor, falei assim, pastor, eu quero ser missionária. Porque durante muitos anos eu falei, minha mãe é doida. Minha mãe não é normal, minha mãe bebeu, fumou maconha, porque ela quer que eu seja missionária. Só que hoje, a doida aqui sou eu, porque eu quero ser missionária. E o meu pastor falou assim, pô, eu sinto muito, mas eu não posso fazer isso por você. A nossa igreja tem um nosso pastor líder, são normas da igreja, a gente não consagra a mulher. Então, pastor, eu não quis afrontar o meu pastor, porque ele foi um pai para mim também, ele é um pai, né? Ele me pegou assim com 2 meses de convertido, ele me ensinou tudo que eu venho hoje como missionário, eu aprendi com ele. Né? Ele me ensinou a fazer um apelo, ele me ensinou a falar da palavra de Deus, então foi tudo com ele. Então eu não queria afrontar o meu pastor. Então eu fui orar, falei, tá bom, Deus, eu não vou sair da igreja por causa disso. Mas um meu dia Missionária, conheceria missionária. se cair, que esse testemunho está muito impactante, se cair, pode ficar mais 10 minutinhos com a gente, a missionária pode voltar, 10 minutinhos só. Todo Eu tempo que sei que precisar. os irmãos voltariam, se cair, gente, os irmãos voltam, uns 10 minutinhos só, dá um ok assim, só para eu saber, porque está muito impactante aqui, eu tenho que pegar um lenço aqui, pelo amor de Deus, está muito impactante, e eu estou com medo do Instagram Amém. cair, mas pode continuar, missionário, por favor. Amém. E aí, pastor, quando aconteceu do pastor nessa coisa de falar que não podia, né? E eu falei assim, eu fui orar. Falei, Deus, eu quero ser missionária. Eu tenho pregado a sua palavra. Então eu desejo isso, né? E nesse dia, o meu pastor, ele sabia todos os meus horários de trabalho, eu sempre fui muito aberta com ele, sabe? Até mesmo porque, assim, ele falou, Poliana, você saiu de um mundo onde você era muito ativa. Então eu preciso de você ativa na igreja para mim não te perder lá para fora de novo. Então eu preciso Meu estar te acompanhando. Deus, que Eu preciso te sabedoria desse acompanhar. pastor. Exato. Então o pastor Cida, ele sabia todos os meus horários. Eu passei a ser secretária da igreja e ele me falou isso, sabe, depois de muito tempo. Ele me colocou como secretária, não da igreja, mas como secretária do pastor. Ele falou, Poliana, não existe esse negócio de secretária do pastor. Eu fiz isso para ter você perto de mim. Porque eu ia ter contato com você todo o tempo. Então eu comecei a estar com ele todo o tempo, sim. E aí um dia na madrugada ele me liga, ele sabia que eu estava acordada, que naquele dia eu estava trabalhando, eu estava no turno da noite. E aí ele me liga e fala assim, Poliana, eu estava aqui orando agora, ajoelhado, estava orando, e o Espírito Santo falou ao meu coração, então você fala para o teu pai e sua mãe vir na igreja no culto de sábado, que eu estarei separando você a missionária. Oh, Uau! aleluia! Falei, Deus, não existe normas, não existe religiosidade, não existe nada quando Deus tem uma coisa para sua vida, sabe? Ele tinha, né, que ele veio de uma igreja com a qual tem uma doutrina que não consagra a mulher, então nós respeitamos aquilo. Mas a partir do momento que o Espírito Santo falou, não, separa ela missionária, ele obedeceu à voz do Espírito Santo. E naquele dia eu fui separada missionária, foi coisa assim muito linda na minha vida.
E aí eu fui pro Brasil depois de 8 anos sem ir no Brasil. Eu fui no Brasil, a minha primeira viagem, como missionária já. E para mim, pastor, foi uma coisa assim muito nova, que me deu muito medo Missionária também. Poliana, tá caindo agora, vai cair. Eu vou entrar de Certo. novo, só para finalizar essa parte. Pega seu livro. Se Vou tiver fotos pegar. também, seu livro, por favor. Tá bem. Pode deixar que eu vou mostrar assim. Então Tá aí bom, vamos caindo o botar. pastor chama de novo. Tá bem, tá bem. Agora. Agora, tá bem.